a imaturidade nessas escolhas, elas atrasam aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu costumo falar, formiga anda com formiga. Para de querer atrair um homem de valor se você não se tornou primeiro uma mulher de valor. Porque o que sustenta o casamento é você entender que casou para anunciar a mensagem do Evangelho. Nesse episódio especial, recebemos Lorena Fayal, mentora de mulheres, pastora e escritora. Nesse episódio, você vai descobrir como a mulher cristã pode aproveitar a vida de solteira da melhor forma possível. E o que você não deve fazer nessa fase de solteira se você quer encontrar o cara certo. Só que no dia que você sai desarrumada, possa ser que um cara olhe pra você e ele não desperte o interesse nele porque você não saiu preparado. Então a gente vai num café, taranã, 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 tipo assim, já fica pensando que vai casar com aquela pessoa. Então você torna o processo de conhecer alguém pesado. O que a mulher, na sua opinião, não deve fazer na fase de solteira? O que a mulher não deve fazer na fase de solteira. Mas um erro que muitas mulheres cometem é... Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma gravação. Eu acredito que esse é um assunto primordial. Se você de fato quer encontrar uma pessoa no próximo ano, esse ano. Lorena, fala um pouquinho pra gente, né? Sobre você, sobre sua história, pra gente começar esse episódio aqui. Oi, gente. Me chamo Lorena, tenho 38 anos. Atualmente faço parte de uma equipe pastoral na igreja, na comunidade Reino, em Balneário Camboriú. Eu me converti em 2005, eu já tenho um tempo aí de crente, né? E hoje sou analista judiciário e compartilho também conteúdo na internet para mulheres solteiras. Então, hoje eu converso com esse público, primeiro por viver isso na prática, por ter atravessado, né, por atravessar todos os dilemas que mulheres solteiras que estão esperando em Deus para encontrar uma pessoa. Então, eu trago uma palavra de lucidez sobre esse tema. Vai ser um prazer conversar com vocês, compartilhar a minha história, compartilhar também princípios, o que eu aprendi errando e o que eu aprendi acertando. Vai ser muito proveitoso, penso eu, para vocês. E esse é o primeiro tópico que a gente vai começar falando agora, né? Como é que uma mulher solteira pode aproveitar da melhor forma possível, na sua visão, Lorena? Então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouco da minha história e também vou falar um pouco de como, respondendo essa pergunta do Will, né? Porque eu acredito que é muito importante vocês entenderem como que eu concluí aquilo que eu vou compartilhar com vocês, tá? E não simplesmente dar uma resposta simplória para tudo isso. Então, eu me converti lá em 2005 e pouco tempo depois eu comecei a participar ativamente da minha comunidade e liderar pequenos grupos, enfim, me tornei pastora. Então, essa parte da minha história vai falar do primeiro conselho que eu gostaria de dar para todas as mulheres solteiras, né? Nesse período em que depois que eu me converti também, eu estudei, mas antes de eu me converter, eu era uma pessoa extremamente dependente de relacionamentos, extremamente dependente, né? Eu sou filha de pais separados, tem até um vídeo meu no YouTube falando um pouco sobre isso, e o meu pai, quando saiu de casa, eu tinha ali por volta de 5, 6 anos, então, apesar de meu pai ser uma pessoa incrível, eu amo, tenho um relacionamento maravilhoso com ele, o divórcio em si gerou um trauma para mim, e não ter o meu pai dentro da minha casa, não ter o meu pai vivenciando todas as etapas ali comigo, gerou essa necessidade de projetar essa presença paterna em relacionamentos. Então, eu comecei a namorar muito cedo. Com 12 anos, eu comecei a me relacionar, né? Eu tive meu primeiro namorado. E eu não conseguia simplesmente terminar com meus namorados. Eu tinha um medo de... Como eu projetei o meu pai nos meus relacionamentos, então a questão do término, de uma pessoa terminar comigo, representava a repetição da dor do abandono que eu evitava. Então, eu nunca, por mais que a relação tivesse muito ruim, eu permanecia naquela relação. E eu namorei durante 12 a 17 anos com uma pessoa, de 17 anos, 17 para 18,
com outra, e de 18 em diante namorei até me converter, né? Então, meus namoros foram muito longos, relacionamentos longos, carregados de muita dependência, de muito medo do abandono. Então, por essa razão, quando eu me converti, eu precisava ressignificar tudo isso, eu precisava entender precisava entender o que era ter uma relação sadia, em que você não dependesse da pessoa, sabe? Mas que você fosse para aquela relação para abençoar o outro, para manifestar Cristo, para manifestar o evangelho, um relacionamento sadio, com uma família madura. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei na minha comunidade e me converti, o meu pastor me deu uma orientação, um conselho na época, porque eu terminei com um relacionamento que tivemos, enfim, problemas e tal, discussões normais de casal, terminei. E aí, depois que eu terminei esse relacionamento, o meu pastor disse assim: por que você não passa um tempo sozinha, solteira? Você nunca ficou solteira na sua adolescência inteira, nunca soube que é ter amigos e sair, e, tipo, viver isso de forma óbvia, né? Cristã, respeitando seus princípios, valores e tudo mais, mas por que você não viveu a sua adolescência? Eu lembro na época que eu estudei alguns livros sobre o papel da gente viver cada fase, sobre a importância da gente viver cada fase da nossa vida, que eu tinha, simplesmente não havia vivido, porque eu estava numa relação, né? Então, eu falei: eu não vou conseguir. Eu falei: eu não consigo ficar nem um mês solteira, sabe? Só terminava um relacionamento se eu tivesse parasse de gostar da pessoa, já estivesse gostando de outra. Era um negócio, assim, muito estranho. E aí ele falou, eu falei: cara, eu não consigo imaginar um ano sequer solteira, porque não tem nenhuma graça, não tem o que fazer, sabe? Então, ele falou: cara, que você não tenta e tal, enfim. Ela fica vibrando aqui, né? A parte do corta. E aí, o que aconteceu? E aí ele disse para mim: fica um aninho solteira, aproveita essa fase, cresce em Deus. Eu tinha acabado, tipo assim, eu estava vivendo o ministério na época, eu liderava um grupo pequeno, então eu estava muito empolgada com aquilo que Jesus estava fazendo, sabe, eu estava muito feliz, né, desenvolvendo a minha vocação, né, como líder de célula na época, enfim. E eu falei: "Tá, tudo bem, vou fazer isso". E aí eu terminei, só que assim, eu ainda era apaixonada pelo rapaz, enfim, um monte de coisa. Resumo da história, gente, eu terminei com aquele rapaz de verdade, e aí eu comecei a investir em 2 coisas importantes que responde a tua pergunta, tá. As 2 primeiras coisas que eu investi muito nos meus estudos, né, investi muito, eu me formei com 21 anos, me formei muito nova em direito, e nos anos seguintes em que eu me formei, eu estudei para concurso público. Então eu passei no primeiro concurso público que eu fiz, né, eu construí muita coisa em Deus, ministerialmente falando, nesse processo. Além de tudo isso, além de eu viajei para muitos lugares, na época eu viajava muito dentro da perspectiva de construção de igreja, né, porque como eu estava muito envolvida na comunidade, eu ia para congressos, conferências, conheci outras igrejas, li muitos livros, então eu me envolvi realmente, profundamente, tanto no ministério, como investir pessoalmente nessa emancipação emocional que eu precisava viver, que me fazia crer que eu dependia de uma relação para me sentir completa. E aí eu comecei a experienciar outras relações que eram tão importantes quanto, né, você desfrutar de relacionamentos saudáveis, né, com amizades saudáveis, pessoas que vão agregar na sua vida, que você vai agregar na vida delas, né, liberdade para viver coisas que você precisa viver, que eu precisava viver como adolescente, mas eu não vivi, né, eu sabotei esse processo, enfim, e aí eu vivi essa fase que todo mundo deveria viver de forma saudável dentro da igreja na adolescência, eu vivi com 21 anos ali, 20, 21 anos. E daí, nesse período, eu aproveitei a minha solteirice dessa forma, né? Eu aproveitei minha solteirice edificando o reino de Deus, eu aproveitei a minha solteirice estudando, me tornando alguém financeiramente que não teria tantos problemas ali dentro de um relacionamento, né? Com 25 anos, eu já estava concursada num cargo de nível superior dentro do Tribunal de Justiça, eu já tinha meu carro, já tinha meu apartamento, já com 30 anos eu já tinha meu apartamento. Então, durante todo esse tempo,
eu decidi que eu construiria um fundamento para que eu não dependesse de uma relação, mas que eu fosse bênção para uma relação. Só que dentro desse processo, aí eu vou falar um pouco do contraponto de tudo isso, né? Dentro desse processo, que é o que eu mais falo ali para mulheres mais próximas de mim, eu não falo muito isso na internet, mas eu falo para pessoas mais próximas de mim. Dentro desse processo, a minha comunidade, a gente tinha uma cultura que, de certa maneira, ela começou de forma muito saudável, mas depois, com o passar do tempo, a comunidade que eu fazia parte, né, no caso, lá na minha cidade, não essa que eu faço parte agora, né, a que eu cresci, foi edificada, enfim, a gente começou, como a gente tinha igreja, era uma igreja de pequenos grupos, discipulado, aquela coisa toda, essa questão do discipulado para encontrar uma pessoa, o discipulado para o relacionamento, isso a gente não tinha muita maturidade de como conduzir isso. Como a gente era uma igreja que pregava muito santidade, que pregava muito sobre você se preservar, celibato, celibato assim completo, não só de relação sexual, assim, mas uma abstinência. A gente não, nossos relacionamentos não tinham contato físico, né? A gente ensinava as pessoas a não ter nenhum tipo de contato físico, só depois do casamento. A gente não tinha namoro na minha igreja, né? Era, enfim, corte. E quando aquilo tudo chegou na nossa comunidade, e como eu já era líder, supervisora, depois eu fui líder, supervisora, coordenadora, me tornei pastora de área, liderava muitos grupos pequenos. Então, naquela época, a minha liderança, o quanto eu cresci, o quanto eu desenvolvi nesse processo, impactou, de certa forma, encontrar uma pessoa. Impactou em que sentido? Porque a gente tinha muitos protocolos para conhecer alguém. E toda mulher que se torna líder dentro de uma comunidade, ela vai enfrentar essa questão dos protocolos, né? No sentido de que eu, inclusive, converso com outras líderes, eu tenho relacionamentos com mulheres que têm ministério dentro das igrejas, e todo mundo, tanto homem quanto mulher, todo mundo tem muito medo de errar, né? Todo mundo tem muito medo de errar. E relacionamento, gente, requer você assumir um risco, tá? Um risco viável, mas é um risco, né? E aí essa história de encontrar a pessoa certa, essa história de como reconhecer a pessoa certa, cara, isso me acompanhou durante anos na minha comunidade, né? Todo mundo era jovem, a gente tinha uma visão ainda, de certa maneira, muito imatura a respeito de como Deus via o casamento. Então, a gente tinha como repertório a questão da santidade. A gente tinha resolvido a questão de que não vamos fazer como as pessoas, em geral, que não têm Jesus fazem. Vamos fazer completamente diferente isso aqui. Mas a gente também espiritualizou demais coisas que não podem ser espiritualizadas. A gente acabou trazendo um peso, e para mim, que era pastora, a gente trouxe um peso muito grande em relação a isso, que fazia com que as pessoas não conseguissem se mover pelo medo de errar. E eu acho que isso não é algo da minha igreja em si, eu acho que isso é algo que todos nós temos esse temor no coração, porque, cara, tá falando de um relacionamento que é uma aliança para a vida inteira, você tá sendo referência para pessoas, eu tô falando de gente séria, né, que não enxerga a aliança do casamento como, sabe, uma bobagemzinha, não. Quando a gente sai desse mundo da carência, e é o mundo que eu vivi, ali na minha fase de adolescente até a juventude, quando a gente sai do mundo da carência e entra no mundo real, tipo assim, no mundo onde as relações se formam e são pessoas imperfeitas, são pessoas que, cara, que não importa quão crente você seja, você vai lidar com desafios gigantes dentro do casamento. Então, quando você resolve a questão da carência, quando você experimenta a suficiência de Cristo, você entende o casamento dentro de uma perspectiva completamente diferente. E daí você enche o seu coração de temor, e eu digo não só temor, mas medo também, né? Medo de divorciar, medo dessa pessoa mudar depois que você se casar, medo de você não conhecer a pessoa completamente antes de fazer um compromisso com ela para todo sempre. Enfim, resumo, a forma como eu construí isso impactou a maneira como as pessoas, os homens poderiam chegar em mim, né? E eu ouvi todo tipo de coisa que você pode imaginar dentro da igreja, assim, todo tipo de coisa. Ouvi de amigos meus que eram pastores, né, também junto comigo. Eu não vou casar com a Lorena. Lorena, tipo assim, cara,
Eu fazia tudo, eu pregava, escrevia livro, e concursada, e tinha carro, tipo, quase um carro por energia solar, assim, de tão autônoma, né. Tipo assim. E aí, isso de certa maneira, criava uma sensação de que os homens, ao olhar para mim, dizem assim: "Cara, eu não sei como que eu vou brilhar, eu não sei como é que eu vou", isso é um assunto que eu trato muito, né, que eu converso muito com, mas é uma outra pergunta, que a gente pode fazer depois. Mas, querendo ou não, muita coisa, tipo, quando eu bati 30 anos, né, eu já tenho 38, quando eu cheguei aos 30 anos, eu já estava com um carro, já estava com um apartamento, já estava com um ministério, já tinha chegado em todos os lugares que eu queria chegar, eu olhei para o lado e disse: "Cara, cadê?", né, cadê a pessoa do meu lado? E eu entrei numa crise, né, de verdade, eu falei: "Nossa, onde foi que eu errei?". E aí achei que Deus tinha sido injusto comigo, porque eu tinha esperado, e nã-nã-nã, entrei na fase de, tipo: "Deus, o que aconteceu?". Entrei na fase da credora de Deus, né, tipo assim, entreguei minha vida, e nã-nã-nã, e etcétera, e vitimizei, e um monte de coisa. E a verdade é que tudo na vida que você deseja conquistar, e o casamento é uma conquista, né, tudo que você precisa se preparar para. E uma das coisas que eu entendi na minha imaturidade, eu não vou dizer que isso não acontece com outras pessoas, mas não aconteceu comigo, então a minha experiência é essa. Uma das coisas que eu entendi é que você, quando você quer algo, você precisa se preparar para isso. Você precisa, realmente compreender que você precisa disso. E requer de você intencionalidade, requer de você, por exemplo, se você quer passar num concurso público, se você quer se você quer ter um emprego, é muito fácil, você vai lá e vai dizer: "Vou me preparar para isso. Eu vou ser uma pessoa intencional". Se eu estou precisando de um emprego, quando eu estou indo para a igreja, eu sou intencional, eu percebo quem é que pode abrir essa porta de emprego. Eu estou orando, mas eu estou ali, ó, vendo o movimento de Deus de como acontece. E tem até memes na internet sobre isso, tipo, o cara dormindo na casa dele, tipo, super antissocial poxa, até que enfim o cara bate na porta e até que enfim você chegou, né? Eu e a minha vida amorosa, algo nesse sentido. Então, apesar de eu ser uma pessoa muito sociável dentro da igreja, eu era nada intencional em relação a essa área da minha vida. Pelo contrário, né? Eu afastava as pessoas de mim, eu dizia: "Olha", sabe, o medo que eu tinha, os mecanismos de defesa que eu desenvolvi por ter sido filha de pais separados, por ver relacionamentos destruídos, fez com que eu não apesar de eu querer, o meu maior desejo também era o meu maior medo. E a relação, uma relação amorosa, você vai caminhar com essa dualidade, você vai caminhar com essa ambivalência, de esse é meu maior sonho, mas esse é o meu maior medo. Porque o ser humano, ele carrega o maior desejo do ser humano é ser amado, mas o maior medo do ser humano é ser rejeitado. Então você vai caminhar com essa ambivalência, e isso é desafiador. Quando você não tem consciência desses sentimentos, quando você não desenvolve uma autoconsciência a esse respeito, o que vai acontecer? Você vai ser constantemente sabotado por esses mecanismos de defesa. E eu hoje enxergo, durante a minha vida inteira, que eu me preparei pessoalmente, eu me desenvolvi pessoalmente, mas com relação a essa área específica, eu eu não fui intencional, eu criei muros de proteção, eu criei muitas, tipo, a forma como eu conduzi, a cultura que eu estava envolvida de comunidade, era uma cultura de muita autoproteção. Então isso era muito legitimado, entendeu? A outra coisa, por anos eu acreditei que Deus tinha uma pessoa específica para mim, e que Deus ia falar a pessoa com quem eu ia me casar. E aí eu acho que isso é extremamente polêmico, nem sei se tu defende essa linha teológica, enfim, que eu nem sei se é uma linha teológica, né. E eu também não acredito, né, assim, que Deus tem uma pessoa. Um CPF, né. Ó, por quê, né? Eu tava. Eu e minha esposa terminou agora o curso teológico do Carisma. Uma Sim. professora falou um ponto bastante interessante que foi o seguinte: Adão, quando Eva pecou, ele falou: Foi a esposa que tu me deu, Senhor. Depois dali, Deus falou assim: eu não vou mais fazer isso. Porque Deus criou o negócio perfeito, entregou para Sim. Adão. Adão foi e falou: Não, Deus, foi
O erro foi do Senhor que me entregou essa mulher. Deus pode te dar alguns sinais, mostrar alguns Sim, sinais que aquela pessoa pode ser faz sentido. um bom No seu marido propósito. ou uma boa Sim. esposa, né? Porém, Deus fazer exatamente como fez com Adão, eu acredito que não acontece mais dessa forma. E a gente acaba pensando, e isso é muito difundido dentro das igrejas, uma visão, como eu falei, né, completamente romantizada e dissociada de uma teologia séria, né? É você dizer, delegar a sua escolha para Deus e eu entende. Hoje, eu tenho um pensamento muito sobre isso. Ah, você, deixa eu te dar uma pessoa. Eu acredito nisso que você falou, eu acredito que todas as nossas decisões devem ser submetidas a Deus. Todas. Eu não estou falando só de um marido, eu não estou falando, eu estou falando de tudo. Né? O apóstolo Paulo dizia, eu vim para essa cidade, porque eu sonhei e deixou para eu vir. Entendeu? Então, o movimento que a gente faz, qualquer que seja ele, no trabalho, na vida, a gente deve submeter até as coisas mais simples a Deus. Só que dentro desse processo de submeter as coisas a Deus, e eu acredito muito forte, né? Eu acredito muito na necessidade que você tem de estar rodeado de conselheiros nesse momento. Pedro Calabres vai dizer, um dos vídeos mais visualizados dele na internet, chamado Cérebro Apaixonado, que uma pessoa apaixonada, ela entra em um estado de demência temporária. E que a paixão é capaz de inibir nosso Córtex. córtex pré-frontal, que é aquele raciocínio humano. Então, ela atua como se fosse uma droga dentro de nós, né? E ela O pode efeito durar, do álcool, né? Ele fala nesse vídeo que é o efeito do álcool. exato, e ela pode durar até 2 anos, ou seja, então todo ser humano apaixonado, ele fica num estado de demência temporária. Então, é muito importante que ele seja cercado de pessoas, de uma comunidade que não te manipule, que não diga o que você tem que fazer, mas de pessoas maduras que te conduzam nesse processo, que te façam enxergar a realidade, que te façam assumir compromissos diante de uma realidade sólida, porque não existe ninguém perfeito. Né? Não existe ninguém perfeito e a gente, infelizmente, apesar de dizer isso da boca para fora, nós estamos buscando isso. O Tim Keller vai dizer, no livro dele, que algumas pessoas hoje têm uma lógica, que a lógica de consumo que a gente vive hoje, ela foi transportada para as relações. Isso significa que muitas pessoas escolhem um cônjuge como se estivesse escolhendo um carro, por exemplo. Ah, não, essa roda aqui não gostei muito, não vou ficar com a roda, entendeu? É como se fosse assim uma espécie de checklist que você vai fazendo, né, de qual seria o cara certo. Ah, mas ele falou um erro de português. Ah, olha como ele se veste mal. Ou então, olha como ela tem uma unha feia, entendeu? Tipo, então a gente, que ele chama no livro de detector de defeitos. Então, eu acho muito importante quando você está escolhendo uma pessoa para se relacionar, você tenha pessoas maduras, se relacione com pessoas casadas, para entender o que você tem que buscar dentro de um relacionamento. Né? O que você tem que, sabe, para você calibrar a sua régua para algo real, entendeu? Porque o que a gente percebe aí é muito espiritualizado. Eu converso com pessoas, eu converso com muitas mulheres. Semana passada, eu estava conversando com uma no Instagram e ela disse assim: Lorena, é a história dos sinais, né? Já até tangenciei a pergunta aqui. Mas eu vou falar isso, senão eu vou esquecer, que eu tenho TDAH. E aí, eu estava conversando com uma moça e ela disse assim para mim: Lorena, eu estou muito preocupada porque eu pedi um sinal para Deus. E o sinal que eu pedi para Deus, para o cara que vai ser meu marido, é que ele me dê um presente X. E eu fiz um voto. Olha que coisa. Eu fiz um voto. E que se ele não me desse esse presente, e agora eu estou com receio, porque eu estou conhecendo uma pessoa, mas eu estou com receio porque ele não fez, não cumpriu esse voto. E aí eu estou com receio de continuar nessa relação, de não ser de Deus. Eu fiquei assim, né? Falei, gente, como assim? Eu falei, mas, gente, o que você está fazendo? Isso não tem nada a ver com o que você precisa construir para uma relação madura. Ter um presente X, ele vai me dar uma vela, sei lá, ele vai me dar um livro, tal. Meu, não faz sentido. Ah, mas Deus pode fazer. Cara, Deus pode fazer um monte de coisa, mas no final tu vai dizer assim, Deus, foi esse homem que tu me deste. Entendeu? Porque aí a gente vai entrar nesse contexto de que Deus escolhe as pessoas, só que o que a gente quer? Eu falei para ela, eu vou ser muito sincera contigo, tu só está querendo transferir a tua responsabilidade de amadurecer para escolher uma pessoa com quem você vai
arcar e bancar pro resto da vida. E que se a gente for analisar, por exemplo, os critérios que você falou, né? Você pode ter critérios na hora Não de escolher deve? uma pessoa, né? A gente não tá Deve. falando aqui que você agora vai escolher um cara que você não se sente minimamente atraída por ele. Não, não tem nada a ver com isso. Só que uma coisa que você tem que colocar na balança, você que tá escutando, você que tá vendo isso aqui, é o seguinte: isso aqui é sustentável no longo prazo? E o que sustenta uma relação não são critérios superficiais. Sim, São claro. critérios que você vai levar para o longo prazo. Por exemplo, princípios e valores. Essa pessoa acredita em coisas parecidas com aquilo que eu acredito. Porque se você não coloca isso na balança, você vai acabar escolhendo por critérios superficiais. E vai acabar, por exemplo, transferindo uma responsabilidade que é sua para Deus. A gente tem que colocar, por exemplo, critérios que são importantes e que vai trazer virtudes para esse relacionamento. Isso é tão importante de trazer para cá, porque eu acredito que é uma das principais missões que eu tenho, assim, por ter vivenciado muita coisa e hoje vivenciando uma solteirice que a gente considera tardia, né? Porque a sociedade entende que ali, depois de 30 anos, você já devia estar casado, alguma coisa, quem quer casar, né? Eu hoje consigo entender claramente que a imaturidade nessas escolhas, elas atrasam aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, eu não abro a minha boca para dizer, Will, que Deus quis que eu ficasse até 39 anos, 38 anos, solteira. Deus quis isso. Foi a vontade de Deus. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer porque teve muita imaturidade dentro desse processo. A forma como eu entendia que Deus fazia no casamento não é como Deus faz. Entendeu? E a maturidade é a nossa responsabilidade, não é a de Deus. Entendeu? Deus abençoa as nossas construções. Ele não tipo, não dá para terceirizar, entendeu? Então, por exemplo, você quer casar? Quantos livros você leu sobre casamento? Meu, a maioria não. A maioria, vou te falar, a teologia, na maioria dos solteiros cristãos na internet, é teologia de Instagram. Tipo, é testemunho viralizado de gente que casou. Essa é a teologia que eles baseiam a vida para escolher uma pessoa para se casar, porque eu vi a fulana de tal que viralizou e fez um negócio e não sei o quê. Gente, para. Testemunho, experiência dos outros, é para edificar a nossa fé, não é para construir o nosso caminho. Quem constrói o nosso caminho são os valores que a gente constrói, é a nossa maturidade, aqui, ó, entendimento, mentalidade. Faz sentido? Demais. Então, e aí, é isso que as pessoas precisam entender, as pessoas precisam de Bíblia. E nesse aspecto, vou ser muito honesta contigo, eu achava, e eu convivo com mulheres solteiras, eu sei do que eu tô falando, tenho propriedade para te dizer isso. Eu achava que quem tinha que estudar sobre casamento eram pessoas casadas. Que como solteira, o solteiro cuida das coisas do Senhor. Mas peraí, eu cuido das coisas do Senhor, mas eu quero me casar. Logo, se eu quero me casar, preciso entender o que o Senhor pensa sobre isso. Qual o propósito bíblico do casamento? Qual é o propósito? Uma coisa que eu sempre falo, talvez não seja o tema do que a gente está falando aqui, mas eu vou aproveitar para falar isso aqui. Uma coisa que, olha, como falta teologia, como falta entendimento para as pessoas, elas criam regras, né? Quanto mais caídos estamos, mais regras nós precisamos. E a gente não deve se mover por regras, deve mover por princípio, né? Então, quando você compreende o que é o casamento, onde nasceu o casamento, por exemplo, julgo desigual, namoro evangelístico, um monte de coisa que as pessoas ficam falando sobre julgo desigual. Não pode se relacionar com uma pessoa da mesma fé, que não tem a mesma fé. Não pode. Não é que não possa, você precisa raciocinar o porquê que Deus disse que não deve haver julgo desigual. Então, quando a Bíblia fala que o casamento, quando o Paulo revela o casamento ali em Efésios, na carta aos Efésios, ele revela o mistério do casamento, ele está dizendo que o mistério do casamento, ele é revelado pela mensagem mais suprema do evangelho, que é Cristo e a igreja. Ou seja, esposas, sujeitem-se aos seus maridos como se sujeitam a Cristo, homens,
Entreguem-se completamente como um sacrifício às suas mulheres, ou seja, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Como é que eu vou falar com descrente sobre casamento quando o casamento é algo essencialmente bíblico na sua origem, na sua essência? Então, por exemplo, o que a gente vê... Quem não entende o mistério entre Cristo e a igreja nunca vai entender o casamento. Então, um descrente, ele vive uma relação que é uma cópia barata do casamento, porque o que sustenta o casamento é você entender que casou para anunciar a mensagem do evangelho. Através da vida de vocês. Através da vida de vocês, é uma pregação o casamento, entendeu? Então, como que eu vou... A partir de que lugar? Então, quando você fala de casamento, você está falando de entrega mútua, você está falando de sacrifício, tanto de uma parte como de outra. Mas por que as pessoas querem casar? Elas querem casar justamente para não terem que se sacrificar. Em que sentido? Eu não quero ficar sem fazer sexo, eu não quero ficar sozinha, eu não quero... Eu. Então, assim, a única coisa que elas não querem para viver uma relação é se sacrificar pelo outro. Elas querem que o outro se sacrifique por elas. Então, o casamento já deu errado ali no primeiro... Tipo assim, na mentalidade, ele nem começou, e ele já começou com grande chance de dar errado. Então, quando as pessoas dizem assim, tá todo mundo divorciando, eu falei, gente, tá todo mundo divorciando porque essa é a previsão óbvia. Ninguém vai dar conta. Casamento é um negócio para matar o teu ego, para formar Cristo em você. E se você não tá interessado em formar Cristo, se você nem entende o que é Cristo, cara, o casamento que vai durar dentro dessa perspectiva ali, sem essa consciência, é um milagre. Milagre que eu digo assim, graça pura, misericórdia pura de Deus. Porque se você for analisar, a conta não fecha, irmão. Para o ser humano, para a nossa natureza caída, o casamento não é para a natureza caída do homem. É para uma pessoa nascida de novo, que assim como Cristo tem o desejo de se entregar para o outro. E vai falhar nesse processo muito. Entendeu? Vai falhar e vai precisar da renovação da mentalidade, da renovação da mente para entender que Cristo é formado através do casamento. Então, não tem... As pessoas falam comigo, tu é muito cética, que tu não é muito romântica, porque... O que eu mais ouço na vida é isso, sabe? Eu falei, gente, vou falar uma coisa para vocês. Por isso que o apóstolo Paulo falou, se puderem, não casem. Quando ele está falando se puderem, não casem, é porque não é todo mundo que vai bancar isso aí. Entendeu? Não é todo mundo que vai conseguir estar numa relação onde você vai ver totalmente uma pessoa. Imagina, tu tá conhecendo um namorado e diz assim, mas a unha do pé dele é feia, então, ele cometeu um erro de português. Não sei o quê. Tu imagina tu conviver com esse ser humano 24 horas, que tu vai te frustrar 24 horas com essa pessoa, tu vai, tipo assim, não acredito que tu faz isso. E não, cara, entende? Quando você está avaliando uma pessoa, um solteiro, querendo se casar, e ele tem um detector de defeitos dele aguçadíssimo, ele não vai dar conta, ele não vai bancar, porque o casamento é uma relação visceral, você vai conhecer aquela pessoa como ninguém mais conhece no mundo, você vai ver todos os defeitos dela, você vai... Cara, não tem como você entrar numa relação dessa com uma mente idealizada, não tem como, as pessoas precisam, entendeu? Compreender o motivo. É uma escolha que eu falo racional. Muito. Entende? Muito, muito. É por isso que eu digo que você precisa estar num ambiente de maturidade, e se você não é essa pessoa, você precisa ter pessoas maduras do seu lado para te direcionar nisso. Você precisa ler livros sobre isso, você precisa realmente dedicar. E nesse aspecto, Lorena, eu tenho 38 anos. O primeiro livro que eu li de casamento foi esse ano. Então, eu sou pastora. Foi qual livro mesmo que você falou? Eu li 2 livros sobre casamento. O significado do casamento e quando pecadores dizem sim. Esse, o primeiro, eu comecei a ler. E que entra o outro assunto que você estava falando, né? E você que é cristã e que quer converter a pessoa ali no namoro, você está errado. E quem está falando isso é uma pessoa que tem propriedade para falar. Porque eu e minha esposa, eu nasci
do evangelho, cresci na igreja, passei um tempo desviado, conheci minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Mas quando a gente estava namorando, depois de um tempo começou a pesar. Então, não é porque no meu caso, hoje minha esposa é evangélica e aceitou Jesus e ele restaurou meu casamento, que vai acontecer em todos os casos. Eu faço de tudo para que a pessoa faça uma escolha consciente, não uma escolha que você tem que ficar ali o tempo todo tentando convencer a pessoa que aquele caminho é o melhor para ela. Você pode até ter o dom do evangelismo, você pode ser até evangelista, mas quem convence é o Espírito Santo. E que a gente está falando agora de relação, não de conversão. Se você entra nessa relação com essa mentalidade, que é uma mentalidade errada, eu não recomendo ninguém fazer como aconteceu na minha história, Sim. porque casos isolados são casos que realmente eu vejo, por exemplo, hoje a mão de Deus no meu relacionamento, no meu casamento. Eu coloco isso dentro da história e falo assim, ó, vocês podem fazer a mesma coisa que aconteceu comigo, vai dar certo. Então é mais fácil você, por exemplo, viver debaixo de princípio do que pela misericórdia de Deus. Porque foi misericórdia e graça. Hoje eu vejo a misericórdia e graça. Um outro ponto também, em relação a isso, é que, sobre essa pergunta que tu fez no começo ali, que eu vou retomar ela agora, porque a gente acabou abrindo uma gaveta aqui muito grande, né? E a gente deu uma tangenciada no tema, mas voltando aqui para a primeira pergunta, como aproveitar, e quando eu falo de preparo, de intencionalidade, sobre você, por exemplo, sempre fui uma pessoa espiritual, assim, converti e me tornei, como eu te falei, né, liderei, recebi um chamado pastoral, etc, etc. Então, assim, eu entendo que a minha falta de intencionalidade e preparo nessa área da minha vida acabou atrasando alguns processos, porque Deus trabalha de maneira, ainda que o evangelho seja algo holístico na tua vida, ou seja, que alcança todas as áreas da tua vida, você precisa ter essa mentalidade, né, essa expansão de consciência para compreender cada área da sua vida. Mas uma das coisas que eu diria para uma mulher solteira ou para um homem solteiro que está agora vivendo essa solteirice com um propósito específico de preparo, que não está sendo conduzido pela carência, não está, tipo assim, no desespero para se relacionar com alguém, né? No meu caso, eu já estou há muitos anos solteira, meu último relacionamento foi em 2007, então faz ideia aí de quanto tempo tem isso, né? Então eu estou há muitos anos solteira e não estou solteira pegando geral, né? Eu estou solteira realmente diante do Senhor, então o que a gente precisa pensar em relação ao que eu vou fazer enquanto essa situação está acontecendo. Uma das coisas que a gente vê muito dentro, especialmente das mulheres, não sei como é que isso funciona para os homens, tá? Mas especialmente das mulheres que estão na condição da espera, né? Que elas sentem que a vida delas inteira está esperando. Tem uma sensação de que nada mais pode acontecer na minha vida porque eu estou aguardando. Então, a imagem que eu gosto de fazer na mente das pessoas é tipo assim, cara, eu estou literalmente numa sala de visitas de um consultório esperando chegar a minha senha. E ali no estado de estagnação completa. Eu lembro de uma cena, e aí que eu vou ter um exemplo que eu vou entregar aqui, que é muito simples, mas que reflete muito da realidade da vida de pessoas solteiras. E isso isso é muito triste para a vida de um solteiro. A sensação de que toda a minha vida está aguardando algo acontecer, sabe? E a minha mãe, isso é uma mentalidade, não uma prática, é uma mentalidade. Eu lembro que eu estava na Kamikado, eu tinha acabado de vir de uma viagem para a Argentina e eu fiquei apaixonada pelos restaurantes, e aí a minha mente expandiu e eu falei, cara, eu quero ter coisa de gente que tem 30 anos, né? Eu quero ter aparelho de jantar, eu quero ter taças, eu quero, sabe, eu quero viver a coisa da mesa. Nós mulheres gostamos muito disso. E aí eu lembro que a minha mãe falou assim para mim, mas para que tu vai querer isso, Lorena? Compra essas coisas quando tu te casar. E eu falei, não, tipo, eu não vou esperar eu casar para eu ter uma mesa na minha casa. Eu não vou esperar eu me casar para viver coisas que, tá, aquilo ali é muito pequeno, mas eu vou te dar mil e um exemplos disso daí.
de pessoas que estão estagnadas na vida. Por exemplo, eu tinha vontade de viajar onde eu estava. Então, as pessoas, elas estão estagnadas. Eu pensava muito que eu queria muito viajar. Mas todas as imagens mentais que eu fazia de viagem na minha cabeça era com o marido. Eu falava, cara... eu lembro que isso estava muito na minha mãe. Quando minha mãe era casada, a gente tinha tinha meu padrasto, né? E a gente viajava junto. E quando ela separou, ela falava assim, cara, não quero mais viajar. Entendeu? Uhum. Porque não faz sentido viajar. Gente, eu amo viajar. E na minha cabeça ficou a ideia de que eu só poderia viajar se fosse numa lua de mel, num negócio assim, entendeu? Então eu fazia todo o meu conteúdo romântico mental aqui, e aquilo estava me estagnando. Nossa, cara, depois que eu quebrei isso na minha vida, eu falei, cara, eu não estou esperando a minha vida. A minha vida não está esperando. Eu estou esperando um casamento. Entretanto, a espera por um casamento, ela não impede de viver aquilo que eu preciso viver. Eu não vou fazer a minha vida parar por um relacionamento. Eu viajei, fiz intercâmbio, conheci novas culturas, sabe? Expandi a minha mente, li livros, sabe? Me relacionei, assim, com pessoas, eu digo assim, amigos, né? Pessoas que não fiquei isolada no mundo, não fiquei com uma ilha dentro da minha realidade. E, ai, Lorena, mas como é que eu faço isso? Gente, é só a gente tem que desconstruir conceitos que não fazem sentido, sabe? Então, por exemplo, se cuidar, ser feliz, ter uma vida interessante, sabe? E não acreditar que a tua vida melhor vai acontecer, porque assim, nós seres humanos, nós temos isso aí não é em relação a casamento. A gente precisa entender que nós temos um senso de incompletude que ela é crônica. Ela não é uma coisa relacionada ao relacionamento, ela é crônica. Todos nós temos aquele pensamento, tem até um vídeo na internet que eu falo sobre isso, que eu digo assim, quando você entra na faculdade, você fala assim, quando eu me formar, aí vai estar tudo certo. Aí você sai, aí você assim, quando eu tiver uma profissão, assim, quando eu conseguir arrumar um emprego, então eu vou ficar feliz. Aí você consegue um emprego, você fala assim, não, mas quando eu tiver uma casa, aí sim eu vou ser feliz. Aí aquilo ali vai trocando na sua cabeça. E você deixa de viver o presente porque você está conectado com algo que te falta no futuro. Mas essa sensação de incompletude, ela é do ser humano, ela é da alma humana. Então, talvez como solteiro você pense assim, quando eu me casar, então eu vou ficar feliz e satisfeito. Mas daí não. Aí você entra no casamento e você fala assim, não, mas aí quando eu tiver filho? Então, você fica numa roda de hamster, entendeu? Que te impede de ser contente com aquilo que você está vivendo. Então, um dos pilares que eu considero importantíssimos para que um solteiro viva de forma plena a sua vida é ele aprender a desenvolver em Cristo o seu contentamento. Porque quando Cristo é suficiente para nós, é uma coisa que eu falo muito, é sobre a suficiência de Cristo. Quando Cristo é suficiente, não significa, quando a Bíblia fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é que nada falte na nossa vida, Ele não nos falta. Entende? Então, por exemplo, Lorena, vamos supor aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Falta, muitas vezes, uma coisa que tu não quer, tipo assim, que tu quer muito na tua vida? Falta um carro, falta tipo, sei lá, um projeto que ainda não saiu, tá faltando um monte de coisa. A questão não é que não temos falta. A questão é que o que é mais importante não nos falta, que é Cristo, que é o meu pastor. Você tem falado, né, que você está bem, que você se preparou para. E aí, quando a mulher entende isso, a pessoa que entra na vida dela, ela vem para transbordar. Se você é feliz sozinha, a pessoa que entrar na sua vida, essa pessoa não vai completar, ela vai transbordar a felicidade que já existe dentro de você. Agora, se você é infeliz, solteira, não pense que uma pessoa que entrar na sua vida vai te trazer felicidade, não. E você vai continuar sendo infeliz. E tu vai tornar ela infeliz, né? Isso ainda vai tornar ela infeliz. É exatamente isso. Eu penso que a gente precisa refletir sobre essa questão, mas pessoas que têm padrões adoecidos de relacionamento, e aí entra um ponto, né? Que pessoas que têm padrões adoecidos de relacionamento, elas não lidam bem com pessoas que são, eu vou dizer a palavra, né, resolvida,
E quando a pessoa fala assim, eu sou uma solteira resolvida, né? A gente associa isso em algum lugar do nosso cérebro de uma maneira muito negativa. Sim. Né? O que é resolvida? Uma mulher resolvida é uma mulher independente, né? E eu não gosto dessa palavra independente, eu prefiro a interdependência, né? Eu vejo bem dessa forma. Mas a maturidade de uma relação, ela depende de uma individualidade sadia. Não uma individualidade egocêntrica, mas sadia. E grande parte dessa individualidade sadia é você não estar com alguém porque você precisa, mas porque você escolheu essa pessoa. Muito bom. Entendeu? Tipo assim, eu não tô contigo porque eu tava faminta, desesperada, e tu foi a primeira pessoa que apareceu para resolver a minha fome. Não, eu te escolhi. Eu fiz uma aliança com você. Eu poderia estar sozinha, eu estava bem sozinha, mas eu te escolhi para dedicar o resto da minha vida, para servir a tua vida, para fazer com que o reino de Deus floresça em você, para ser a sua ajudadora idônea, para ser. Só que eu não preciso de você. Então, quando você fala, eu não preciso de você, um homem, ele precisa estar, tanto o homem quanto a mulher, eles precisam estar muito resolvidos nessa questão de, quando alguém olha para a vida de uma pessoa solteira feliz, eu falo isso porque foi o que eu mais ouvi em toda a minha vida. Tipo, ser solteira feliz já foi um problema, já foi um comentário de pessoas dizendo que é porque eu não tinha me casado. Então, você tem que ter muito cuidado, porque quando solteiro nós ouvimos muita coisa. Você tem que ter um filtro, tem que ter uma maturidade para não permitir com que essas coisas te oprimam. E eu tô te falando isso porque eu vivenciei isso. Por exemplo, aquilo que um dia foi uma dor para mim, que eu te disse da questão da viagem, era uma dor para mim. E aí eu resolvi, não, agora eu vou viajar. Mas eu já ouvi de várias pessoas, tipo assim, Lorena, para que tu quer casar, cara? Olha a tua vida. Para que tu precisa? Tu precisa de homem para nada. Tu passou 5 meses viajando, foste para a Europa, foste para os Estados Unidos, foste para um monte de lugar sozinha, né? Tipo, para que tu precisa de homem? Entendeu? Então, cara, não tô aqui porque eu preciso. Eu tô aqui porque eu quero anunciar o evangelho, eu quero deixar um legado. Será que não pode ter motivos mais nobres para se relacionar com alguém? Eu Lorena, fico... deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. O que é que foi que você aprendeu em relação à viagem e estar solteira? Nossa, eu escreveria livros sobre isso. Eu sou escritora também, né? Já fui ghostwriter, então eu processo muitas coisas escrevendo. Eu acabei de ir para Atacama, por exemplo, né? Fui para Atacama, não fui sozinha, né? Fui com uma amiga. Mas eu já escrevi ali, tipo, páginas ali do que o Senhor me ensinou ali. Todas as viagens que eu faço, Deus me ensina muita coisa. E eu não viajo tanto assim, né? Porque eu conheço gente que viaja bem mais do que eu. Mas Deus me ensina muita coisa. Nas paisagens, no clima. Eu sou uma pessoa que, isso é uma coisa da solitude. Essa capacidade de reflexão é uma característica de pessoas que é uma virtude que você pode construir muito bem na sua fase de solteira. Porque a gente fica muito tempo sozinho com a gente mesmo, né? A gente fica muito fazendo companhia pra gente. Na minha viagem que eu fiz, quando eu fui para o intercâmbio, na Inglaterra, e uma parte da minha viagem de 5 meses eu fiz com essa minha amiga, que foi para os Estados Unidos, depois eu segui na viagem sozinha. E eu falei assim, gente, eu tenho histórias com o Senhor que... Eu tenho histórias com o Senhor que ninguém mais viveu, só eu e ele. Por exemplo, essa viagem que eu fiz de 5 meses, eu vivenciei com várias pessoas, mas só eu estava em todos os momentos, entendeu? Eu e ele. Então, eu tive muitas experiências com Deus, muitas experiências com o amor de Deus, com a graça de Deus me protegendo, me sustentando, me dando companhia, tipo... Então, a pessoa com quem eu vou me casar, ela não vai... eu não vou criar expectativas sobre ela, porque eu já entendi que o Senhor é essa... Eu já estou indo para um casamento casada com Jesus, entendeu? Então, assim, o meu marido, vamos supor que, cara, meu marido, não que não vai ser fácil o casamento sempre vai ser difícil porque é sobre morte do ego, ok? Então, só que o meu nível de consciência que eu alcancei na minha solteirice vai me fazer interagir com isso de um outro lugar, né? E nas minhas viagens, eu aprendi muito com Deus.
Eu lembro que, e aí uma experiência assim, bem, tipo, bem filha mesmo, né? Eu lembro que na minha infância eu assisti um desenho e a minha infância inteira aquele desenho fez parte da minha vida, né? E na fase adulta, eu vivi um processo, né, ministerial, um esgotamento emocional no ministério, né? Então, isso é um assunto para outro podcast. E aí eu vivi um esgotamento e o Senhor, nessa fase, me apresentou as viagens como experiências que eu ia ter com Ele. E Ele me lembrou de uma cena que eu vi na minha infância, uma cena muito arquetípica, que fazia parte de um desenho que eu assistia, que era do Aladim e da Jasmine, quando ele levava ela no tapete e ele levava ela para conhecer o mundo. E ela vivia num palácio, ela vivia ali debaixo ali da cobertura dos pais, mas em algum momento o Aladim leva ela para conhecer coisas que ela nunca imaginou. E o Senhor falou para mim que quando eu estava naquela transição que eu vivi, né, de esgotamento, muita coisa acontecendo na minha vida, o Senhor falou assim: eu vou te levar para conhecer o mundo, vou te levar para conhecer culturas, eu vou te levar para conhecer coisas, tipo, paisagens que tu nunca viu. E eu lembro que ele falou comigo em 2018 isso, né? 2018 não, 2019 para 2020. E de 2020 para cá eu conheci lugares que eu nunca imaginei. Eu vivi uma graça de Deus que eu nunca imaginei. Tipo, nessa viagem que eu fiz de 5 meses para a Europa, por exemplo, eu tive favor de Deus em todos os lugares. Eu lembro que quando eu cheguei na Suíça, que foi um dos pontos altos assim da minha viagem, eu cheguei na Suíça e eu falei, gente, aqui é muito caro. Eu não vou conseguir pagar isso aqui, não tem condições, isso aqui é muito caro. E eu lembro que eu me sentia assim como se fosse o povo de Israel, e Deus sempre traz as histórias bíblicas, a narrativa bíblica para dentro da minha, porque eu sou escritora, né? Então, assim, as narrativas estão muito na minha cabeça. E quando eu estava ali caminhando em Zurique, numa cidade que é muito ali, passando ali pelo Banco da Suíça, que tem os paraísos fiscais e muita história, eu lembro que o Senhor falou comigo, se eu te dissesse, olha essa história, se eu te dissesse que eu te daria essa terra por herança, tu acreditaria? Naquele momento, eu me coloquei no lugar do povo de Israel, peregrinando sobre a terra de Canaã, e dizendo, Deus, não é possível, tu não vai me dar isso. E eles pecaram, porque diante da abundância de Canaã, eles não confiaram em Deus. E aí o Senhor falou comigo, será que tu acreditaria viver um tempo de prosperidade nessa terra, porque eu sou a tua prosperidade? Será que tu acredita na abundância que eu tenho sobre a tua vida para te fazer prosperar em lugares onde a tua conta bancária não banca? E naquela hora, a sensação que eu tive foi de incredulidade. E eu falei, eu sou o povo de Israel aqui. Eu não consigo acreditar que eu posso acessar lugares. Porque no Brasil, eu, por ser uma pessoa que tem uma vida, sou uma classe média alta, no Brasil eu tenho acesso a muita coisa, mas lá eu sou mais pobre do que o mais pobre do que o mais pobre. Entendeu? Quando converte lá, eu ganho menos que um lixeiro, entendeu? E aí eu caí assim, na pirâmide socioeconômica do país e eu me vi ali, né, como uma escrava, vamos colocar aqui, como um povo de Israel ali. E eu falei, cara, eu não vou entrar para comer num restaurante aqui. Para pagar um trem, eu tinha que me esforçar só para estar no lugar. A questão do transporte não é uma questão para mim no Brasil. Eu tenho carro, eu vou para onde eu quiser. Lá eu não tinha. Eu ficava pensando, eu gasto para pegar um ônibus ou não? Entendeu? E aí, e o Senhor falando comigo, pois, eu vou te falar, Will, essa experiência da Suíça foi incrível. O Senhor falou comigo, eu vou te fazer acessar lugares que a tua conta não tem condição de pagar. E nessa viagem que eu fiz para a Suíça, foi a viagem em que eu mais, tipo assim, vivi coisas que meu dinheiro não pagava. Eu lembro que uma amiga disse, eu vou te pegar para sair, para a gente dar uma volta, e eu entrei num restaurante no centro de Zurique, e ela falou, olha, você é minha convidada hoje. Chegou lá, ela falou, olha, o Espírito Santo mandou eu te dar isso aqui. Ela me deu uma escova, um secador de cabelo, que a mulher conhece, esse secador de cabelo, ele custa 8 mil reais. Ela disse, o Senhor mandou eu te dar esse secador de cabelo. E eu falei, gente, como assim? Eu já conheci um secador de cabelo, e eu falei assim, eu nunca teria um desse. E o secador estava lá na minha mão, eu num restaurante no centro de Zurique. E depois ela falou, vou te levar num outro lugar. E ela me levou eu esqueci o nome do hotel, é um hotel que fica de frente para o rio, que fica em Zurique, né? É um hotel, assim, muito, muito, muito caro, assim. Eu acho que eu nunca vi tanta gente
rica na minha frente, assim, eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui? E toda hora aquele desconforto, parecido com o que o povo de Israel vivia, tipo assim, cara, quem sou eu diante? Eu sou um gafanhoto. Então a narrativa bíblica ali dentro daquilo que eu estava vivendo, o Senhor estava revelando, colocando para fora uma mente escassa que existia dentro de mim. Mas ele só fez isso quando ele me fez acessar aquele ambiente. Eu só sabia que ela estava ali porque a régua aumentou, entendeu? Então é como se fossem cenas que fossem pregações vivas na tua cabeça, e o Espírito Santo falando com você. E eu, nossa, cara, que loucura. Aí agora eu fui para Atacama, né? O deserto. Aí o Senhor falou, agora eu vou te ensinar, porque quando eu fui para Atacama, a minha amiga falou assim para mim, Lorena, vamos para Atacama? E eu falei, cara, o que eu vou fazer no deserto? Vou pagar para isso? Não, tá de brincadeira, né? Ela, amiga, é muito linda. Só que assim, a minha vida é super corrida. Enfim, tem conteúdo na internet, tem atividade na igreja, tem o meu trabalho, eu sou analista judiciário, então minha vida é mega corrida, eu tenho rotina, né, e academia, e não sei o quê, nananã. E assim, o meu desinteresse pelo deserto, eu paguei, porque eu sou aquela pessoa que quando vai pro rolê, faz o Pix, eu não fico escolhendo os lugares, não fico pesquisando, nada disso. E ela falou, vamos para Atacama? Eu falei, vamos. Aí ela, todo mundo vai, então vai, a gente vai, né? Escolhe aí os passeios, que eu vou fazer, eu faço o Pix no final, né? Escolhe tudo. E ela escolheu. Eu tava com zero expectativa para ir pro deserto. Na minha cabeça, deserto é um negócio assim, meu, para que eu vou pagar para isso? Só que quando eu fui em Israel, eu vivi essa experiência também, porque eu fui pro deserto em Israel. Eu fui pro Mar Morto. E uma das cenas mais lindas que eu vi foi o Mar Morto, no meio do deserto. Porque aquilo choca, aquilo faz um boom, assim, sabe? Como que tem uma coisa linda aqui dentro? Como Deus escondeu um negócio, um paraíso dentro do nada? Tipo assim, como que isso aqui pode ser bonito? Como que isso pode... E aí a gente fez um camping no deserto, lá na Atacama. Eu dormi uma noite no deserto, a gente fez um passeio lá. Não é nada perrengue chique, não. Não é nada de perrengue, não. É coisa chique, porque tu dorme numa cabana, mas o saco de dormir é maravilhoso, o colchão é maravilhoso, o cara monta a cabana para ti. Então não tem muito perrengue, assim, sabe? É tudo muito estruturado pela empresa de turismo. Então, quando eu cheguei lá, eu não estava distraída com o perrengue da viagem, né? Eu estava tranquila para observar tudo aquilo. E aí a minha reflexão, eu comecei a refletir, o Senhor começou a trazer a narrativa do deserto na minha cabeça. E aí o Senhor começou a falar, e quando eu comecei a ver as paisagens dentro... Cara, tem paisagem lá, de lagoas, que ficam situadas a 4.000 metros de altura. 4.000 metros de altura. Uma lagoa plana, assim, parece que tu tá no igarapé da tua cidade, sei lá, a 4.000 metros de altura, assim, com vulcões ao redor. É uma paisagem, assim, inacessível, quase inacessível, vou colocar aqui, né? Escondida e bizarramente linda. E aí o Senhor falou para mim assim, aí na hora fez com essas conexões na minha cabeça, né? Dos anos de terapia que eu fiz, há um tesouro na sua dor, há uma beleza no seu processo de deserto, só que ela é escondida. Você precisa encontrar. Então, assim, quando a Bíblia estava falando que o deserto é um lugar que é de 100%, 90% é a mesma, a paisagem é igual. Mas tem alguns lugares ali que, se você explorar, você vai encontrar as paisagens mais lindas que você viu na sua vida. E aí eu fiquei pensando sobre a minha jornada, né? Como solteira, mais de 17 anos solteira. Eu falei, cara, o que tem de bom nisso? Meu Deus do céu. Cara, eu queria estar com filho, eu queria estar, sabe? É uma travessia. Eu tô falando disso, nem parece que... assim, eu lido com essas coisas na minha cabeça. Né? A gente lida com pessoas que não têm algo que todo mundo tem, a gente lida com isso, tipo, cara, o que pode ter de bom em eu passar tanto tempo dessa maneira? Eu já queria estar vivendo isso. E aí o Senhor falou comigo, Lorena, existem coisas incríveis que vão, mas você precisa confiar, você precisa continuar explorando a travessia. Porque você está aqui, e você está vendo isso aqui, ó. Olha aqui que presente que eu estou te dando. E eu falei, nossa, meu Deus, eu tô... De verdade, as paisagens mais lindas que eu vi na minha vida foi dentro do deserto. E talvez as experiências mais lindas com Jesus que você vai ter, vai ser nos momentos que você menos espera, que você tá ali, tipo, achando que a tua vida tá uma grande caquinha, entendeu?
E o Senhor te mostra assim, do nada, uma lagoa, assim. Que isso? Entendeu? O que está acontecendo? E o Senhor fala muito comigo nessas viagens. Só que ele fala dentro desses contextos, entende? E aí é muita parábola na minha cabeça, é muita coisa que vai acontecendo, que ele vai conectando. E cada viagem que eu vou, o Senhor fala algo diferente comigo. Eu acho que isso é um ponto muito precioso, porque se eu quero dizer como eu faço uma vida plena estando solteira, é tendo Jesus como seu companheiro real. Só um solteiro vai entender isso. Entendeu? Só um solteiro vai entender o que é ter o Senhor como seu próprio... Cara, é meu tudo isso aqui. E o Bill Johnson, ele diz que a bondade de Deus é muito pesada. Deus não consegue derramar mais da bondade dele na nossa vida, porque a bondade de Deus é idolatrável. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Deus poderia te dar dinheiro. Dinheiro é bom, mas dinheiro é idolatrável. Então, você precisa ter um lombo muito estruturado para receber a bondade financeira de Deus e permanecer fiel e amando o Senhor mais do que o dinheiro. Eu estava no Atacama, e essa foi uma das experiências que eu trouxe. Eu estava conversando numa mesa ontem sobre a natureza. Eu nunca vi uma natureza como eu vi no Atacama. Não estou comparando belezas, não. Eu nunca vi algo, eu nunca testemunhei com os meus olhos um negócio tão bonito de se ver. Que tu fica triste de ir para lá, bater uma foto e ir embora, porque tu poderia ficar horas ali, contemplando aquilo, horas ali. Eu poderia ficar, assim, com meus olhos vidrados naquilo, assim, por horas. E a gente tem que ir embora logo, bater foto e ir embora logo. E lá tem um povo chamado os Licantais, que são uma tribo indígena lá. E os índios, eles que são os que preservam a natureza lá. Eles são os responsáveis por guardar tudo. E para eles a natureza é sagrada. A natureza é sagrada. E eles chamam Pachamama, é a mãe terra, né? Então a natureza é uma deusa para eles. A terra é uma deusa. Então lá tudo é até marcado. Tu não pode pisar fora de nada. Tudo você pode prejudicar a fauna, a flora e etc, etc. E aí o Senhor falou comigo sobre isso. Eu falei, Deus, isso aqui é muito bom. O que você fez é bom demais. E é por isso, tipo assim, e é por isso que as pessoas idolatram. Entendeu? É porque é bom. É porque é bonito. É porque é maravilhoso. E aí o que acontece? Eles preservam aquilo, eles têm um respeito por aquilo. Aquilo é o Deus dele. Os vulcões são lindos. Lá é uma cidade, São Pedro do Atacama, é uma cidade cercada por vulcões. E os vulcões, eles entendem que eles são a origem de tudo, porque foi que explodiu a Terra, né? E formou tudo que se formou. Ele fala que os vulcões são a origem e o fim. Olha aí, Jesus é o alfa e o ômega. Jesus colocou o vulcão para, vamos colocar assim, né? Eles poderiam interpretar isso como, nossa, cara, isso aqui representa Cristo na Terra. Eu posso adorar a Cristo porque eu estou vendo um vulcão. Mas eles não conseguiram enxergar Cristo, que é o que Paulo vai dizer em Romanos. Ele diz assim, eles são indesculpáveis pela natureza. Eu tornei eles indesculpáveis, mas por terem idolatrado a criação e a criatura mais do que o Criador, Deus os entregou às suas paixões. Olha lá. Deus fez uma terra linda, Deus fez coisa linda para a gente contemplar, mas o que a gente faz com isso? A gente torna isso um ídolo na nossa vida. A gente adora o vulcão, a gente adora a terra, a gente adora o animal, a gente adora... Você está entendendo? Deus entregou para a gente uma família. É bom estar em família? Ótimo, meu Deus, é maravilhoso. Você está em família, você viver um amor, tudo isso é maravilhoso. Mas o que a gente faz com isso? Ao invés de dizer assim, cara, meu casamento é a expressão entre Cristo e a igreja. É Jesus se manifestando na terra. Eu sou uma pregação viva daquele que eu amo, daquele que é supremo na minha vida. O que eu faço com isso? Eu adoro e idolatro o casamento. A bondade, o Bill Johnson diz, a bondade de Deus é pesada. Deus não pode ser... Ele tem que dar conta-gotas de bondade na nossa vida para não nos tornar idólatras das coisas que ele nos deu. Às vezes a gente recebe uma coisinha assim de Deus e a gente já acha que é muita coisa, né?
Imagina, eu fico imaginando. Eu falei, gente, a mulher solteira só quer um marido. Imagina se Deus dá um marido bonito para ela, como essa paisagem aqui da Atacama. Ela não vai dar conta, entendeu? Ela não vai conseguir bancar isso. Ela não vai nem conseguir dormir, entendeu? Porque ela vai ficar assim, meu Deus, como é que eu faço para não perder isso? Vai Porque a gente idolatrar. vai idolatrar, e não vai só idolatrar, ela vai ter medo, porque nós temos medo daquilo que é bom. Tem mulher que tem medo de encontrar um cara bom. Ela, Sim. ela pensa na cabeça dela o seguinte: eu não vou saber lidar com esse cara. Então, muitas vezes a mulher que tá solteira, às vezes já apareceu um cara bom pra vida dela, um homem de Deus, um homem de caráter, só que ela não sabe lidar com o que é bom. Ela não sabe lidar com esse homem que tá ali presente, que quer construir algo com ela. Então comece a analisar, você que tá escutando isso aqui também, é o seguinte: será que você está preparada para receber algo bom? Ou será que você já não recebeu algo bom e você já rejeitou por não saber lidar com aquilo? E aí eu vou te contar uma experiência que você estava falando aí da... Mas quando você falou desse negócio de 8 mil reais, aí eu falei, meu Deus do céu. 8 mil reais num secador, né? Sim. E minha esposa não escute isso. Onde eu morava, tinha um hambúrguer, sem brincadeira nenhuma. Ele era mais ou menos desse tamanho, cachorro quente. Desse tamanho, assim, era muito grande. E ele era 5 reais. Então assim, eu passei a minha vida toda vendo hambúrguer no valor de 5, 10, 15 reais. Sim. Eu entro no Madeiro e eu vejo um pão de sal, que ali era pão de sal pra mim, 50 reais. Eu falei, não é possível. Não tem como. Não tem como. Primeiro, quando eu entrei, eu falei, pronto. Chegou um pobre dentro desse ambiente aqui, porque eu não sabia nem digerir aquele ambiente. Estou falando sério. Eu falei, rapaz, que mesmo na Suíça. Você não conseguia digerir. Não conseguia, eu falei assim, rapaz, esse lugar aqui não é pra mim não. Por que eu fui? Porque eu fui com um convidado. 2 convidados na época. E a gente se sente mal, parece que a gente tá ali, sei lá. Revela a escassez forte que existe. O que eu tô fazendo aqui? Eu não sou digna de estar aqui, entendeu? Sim, total. Entrei dentro do Madeiro, eu falei, Deus, o que isso existe mesmo, é real mesmo. Eu tô acostumado com esse negócio de... Então, assim, hoje eu vejo que aquele ambiente revelava a escassez que existia dentro de mim. E assim, conforme foi passando, esse casal na época, ele foi me levando em outros lugares também. Eu falava assim, pronto, o chocolate Lindt, já ouviu falar? Amo. Pronto, eu tava acostumado com batom garoto. Quando o cara me mostra uma placa daquele chocolate de 50 reais, eu falei, esse cara tá maluco, ele é doido. Aí hoje, por exemplo, eu como o Lindt. Eu falo, não, eu quero o Lindt, eu não quero já. O batom não garoto. Gosto de garoto. Eu não quero garoto. Então, assim, o ambiente também revela. A ignorância às vezes é uma bênção, né? O quê? A ignorância às vezes é uma bênção, né? Torna a nossa vida mais barata. Rapaz, eu falei, meu Deus, isso existe mesmo, é? A escassez, dependendo do lugar onde você veio, ela só vai ser quebrada, né? Retirado de você por etapa. Cada nível que você acessa, você vai conseguir enxergar um pouco de escassez em você. É uma cebolinha, né? Que vai se descascando camadas. Isso, em camadas, em camadas. Vai pro chocolate, vai pro café. Viagem na Suíça, né? Viagem na Suíça, devagar, Lorena. Tu não vai dar conta. Tu não vai... Olha, eu vou te falar uma coisa que aconteceu na Suíça também. Eu fui, nessa viagem para a Suíça, eu fui para Zermatt, que é uma cidade que só as pessoas milionárias na Suíça vão. Porque tinham gente de muito dinheiro, né, na Suíça, na verdade. Lá eu não me hospedei em Zermatt, né, mas eu fui lá no Matterhorn, que só para subir e ver o Matterhorn era 600 reais, assim, só para subir, assim, é como se fosse um bondinho, vamos colocar um pão de açúcar. 600 reais para subir. Para subir e ver o Matterhorn e voltar, né. Foi mais ou menos 600 reais que a gente pagou. Na Europa, carne é caríssimo. Tipo, aqui no Brasil a gente ainda come, mas lá é muito caro. Carne é tipo no hambúrguer. Eu sempre falo, gente, carne aqui na Europa é no pão, entendeu? Ou tu come no pão ou esquece.
Então, assim, aqui no Brasil, eu vou em restaurantes, eu como sempre carne, eu gosto muito de carne de boi, né? Filé e tal. Então, assim, eu como na minha casa. Eu passei 3 meses olhando assim para carne. Eu lembro que eu fui num supermercado em Londres e eu vi lá o filé. Aí eu falei, cara, quanto que é o filé aqui? E eu fiz a conta, o quilo do filé lá era R$ 360 o quilo do filé. Tipo, 60 pounds, entendeu? Na época eu comprei por R$ 6. E eu falei, cara, eu só comia camarão e frango, camarão e frango, camarão e frango. Na Suíça, então, meu Deus, não existia comer carne lá. E aí eu fui hospedada fui lá para viver uma experiência na Suíça, assim, a minha anfitriã me levou para esse cantão que chama Vares, e lá um anfitrião nos recebeu. Eu gosto muito da mesa, né? Eu gosto muito de comer. E aí ele recebeu a gente, ele fez charcutaria. O lugar que ele mora lá, o vilarejo que ele mora na Suíça, só tem 200 pessoas morando, né? Então lá eles são caçadores, eles caçam, eles fazem, tipo assim, uma vida bem campestre mesmo. E aí ele era chefe, assim, por hobby. E ele fez um filé mignon para nós, regado de um molho de cogumelo, que quando eu vi o cogumelo suíço, eu fui pesquisar no Brasil quanto custava, no Brasil, o cogumelo. No Brasil, o cogumelo custava R$ 3.000. Tipo, eu tava comendo filé com cogumelo de R$ 3.000 preparado por um chefe numa cabana na Suíça. Numa cabana não, numa casa na Suíça. E eu olhava para tudo aquilo e vinho e tipo charcutaria. Ele produzia a própria charcutaria, porque como eles caçam, eles que produzem, eles têm um porão na casa deles, onde eles cortam os presuntos e tal, deixa lá por um tempo. Então ele produzia a própria charcutaria, frutas, tipo assim, uma mesa que, cara, se eu fosse pagar aquilo, não tinha como, eu não jamais pagaria. E Deus sempre falando comigo a mesma coisa. A tua vida não vai ser bancada pela tua conta bancária. Eu sou provedor da tua vida. Eu sou provedor da tua vida. Meu E nem Deus. sempre eu sou provedor da tua vida. E aí, depois dessa viagem para a Suíça, eu fui com uma fé assim: Deus é meu provedor. Eu posso viajar, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu fui para Israel. Quando chegou em Israel, eu estava lá na tumba de Jesus. E aí eu estava tendo um culto lá, eu e o guia que eu conheci, na verdade, um amigo que eu conheci lá, que eu fui sozinha para Israel, e eu conheci um amigo, depois é outra história isso aí. Aí a gente estava sentado na tumba de Jesus e uma mulher estava orando, e a gente viu que ela falava em português e estava ali, a gente entrou em contato com ela, e eu conversando com ela, e aí, tudo bem, não sei o que, não sei o que, contando a história, ela falou, cara, meu pai, ela era brasileira, morava em Milão, ela disse, meu pai sofreu um infarto ontem. Ele está no hospital em São Paulo, aqui em Israel. E todo o dinheiro que eu tinha era só para levar ele para o hospital, porque só a ambulância custava não sei quantos R$ 1.000 lá, não sei quantos milhares de dinheiros. E aí ela falou assim: e eu não sei como é que vai ser para buscar o meu pai no hospital, porque eu não vou ter como pagar a conta. Eu falei: eles não vão te cobrar esse dinheiro. Ela olhou para minha cara assim, tipo, porque eu pensei, o que é mais fácil? Eles não cobraram o dinheiro dela ou Deus dá milhares de reais para ela na conta? Podia fazer as duas coisas se ele quisesse, mas no meu espírito eu senti que eles não vão te cobrar esse dinheiro. E ela, como assim? Eu falei, Deus é o provedor da tua vida. Tu não vive de acordo com a tua conta bancária, teu pai vai sair do hospital. Aí eu comecei a profetizar na vida da menina lá no meio da tumba de Jesus. Eu falei, cara, a gente tá aqui na tumba de Jesus, no lugar da ressurreição. Vamos orar e tal. E eu comecei a orar, enfim. Aí eu falei, vamos passear. Vou levar ela para passear. Quando a gente entrega as coisas para Deus, a gente tem que passear, entendeu? Vamos passear. E ela, com a mãe, a esposa do pai, que estava hospitalizado, ela ficou meio assim de como é que eu vou passear com meu pai no hospital, né? Eu muito doida fazendo essas coisas lá. E só me vinha a experiência da Suíça na minha cabeça, na hora que eu estava falando para ela. E aí a gente levou ela para passear. No outro dia, a gente foi para Cafarnaum. A gente foi para várias cidades ali perto, inclusive o Mar Morto. Quando a gente estava em Cafarnaum, na cena em que Jesus curou a sogra de Pedro, imagina, que loucura. Ela recebe uma ligação do hospital dizendo que o pai dela já estava de alta e que ela podia buscar o pai dela. Saindo do passeio, no outro dia, a gente voltou e foi buscar o pai dela. E o pessoal do hospital disse assim, tchau! Tipo, não cobraram nada da mulher. E ela sai com o pai dela vivo lá do hospital. E aí, milagres, coisas que acontecem em Israel, mas assim, eu entendi o que Deus falou com Davi, quando Deus falou assim, tá aqui o gigante. E ele falou, assim como eu lutei contra o urso e o leão, eu vou contra esse gigante.
Então, Deus, as vitórias que Deus nos dá, os territórios que ele nos permite conquistar, eles são processuais, porque tu não daria conta. Tipo, a vocação de Davi era derrubar o Golias. Aquilo ali faria Davi entrar no reino que Deus havia prometido para ele. Mas para que Deus pudesse colocar o Golias na frente dele, ele tinha que colocar o leão, tinha que colocar o urso. Que era o que ele dava conta. Entendeu? Deus não insere a gente em processos que a gente não dá conta. Então, assim, só pra gente voltar no que a gente estava falando, esse é o momento de você aprender, como você estava falando lá no começo, a lidar também, por exemplo, com suas carências. O que o Senhor quer te ensinar nessa fase? Pergunta pro Senhor, ora, pergunta, Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa fase de solteira? O que o Senhor quer me mostrar? O que eu preciso aprender? Às vezes você pede tanto a Deus as coisas que você esquece de perguntar coisas simples. E saber aproveitar essa fase é muito importante. Porque você não vai entrar naquela relação com peso. A outra pessoa, por exemplo, o homem, né? O homem sente quando a mulher tá ali afobada querendo se relacionar. Vamos falar também aqui sobre um outro assunto. O que a mulher, na sua opinião, não deve fazer na fase de solteira? O que a mulher não deve fazer na fase de solteira, né? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso durante a conversa, mas um erro que muitas mulheres cometem é espiritualizar. Então, dentro daquilo que eu tenho percebido no meio cristão, é que nós precisamos não espiritualizar demais as coisas e também não ser carnal demais. Né? Eu acho que a gente precisa ser maduro para compreender que o casamento, quando eu falo de espiritualizar, tem muitas mulheres que idealizam demais. Eu acho que isso é um grande problema, porque essa idealização, na verdade, ela é só uma expressão do medo que a gente tem de lidar com pessoas reais. Né? Então, você, por exemplo, tem muito que você não deve fazer. Cultivar amores platônicos, não recíprocos, não correspondidos. Por quê? Porque o amor platônico, ele é o amor que te deixa emocionalmente protegida. Você cria na imagem uma pessoa ideal que não existe, até essa pessoa que é real, você a idealiza e cria nela um personagem que você nem conhece, né? E aí você fica se relacionando com aquele personagem. E esse personagem não te machuca, ele não te rejeita, ele não é difícil, ele não, tipo... Então, a idealização, ela é um mecanismo de defesa, né? Então, você não idealiza, né? Não idealiza demais, procura conhecer as pessoas. Por exemplo, uma coisa que você não deve fazer é achar que a primeira pessoa que você vai conhecer é a pessoa que você vai se casar. Então, nesse sentido, não dê intimidade física precocemente para uma pessoa antes de conhecer essa pessoa. Porque nós, mulheres, nos sentimos, temos uma questão com a questão da intimidade física que é bem delicada. Se você dá intimidade física com uma pessoa que você não tem conexão de alma, de entendimento, de valores, isso atropela processos muito delicados. Então, você não vai se casar com a primeira pessoa que você vai conhecer. Então, tira uns quilos disso. Eu aconselho mulheres solteiras e eu vejo muito isso dentro desse público, é que elas não conseguem viver relações, tipo assim, conhecer uma pessoa e ir num café com uma pessoa. O que é isso? Isso não é nada. Entendeu? Então a gente vai num café, taranã, 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 tipo assim, já fica pensando que vai casar com aquela pessoa. Então você torna o processo de conhecer alguém pesado. Tira uns quilos, entendeu? Cara, é uma pessoa, é um amigo, é uma pessoa que... Então, eu vou te falar, eu já fui muito neurótica com isso. Muito neurótica. No sentido de, meu Deus, a pessoa me convidou para um café. Entendeu? Um evento. Não, gente, vai num café, vai leve, vai conhecer, vai fazer amizade, entendeu? Ah, Lorena, não existe amizade entre outra mulher. Claro que existe, gente. Não existe se você é casado, você ficar ter um melhor amigo. Não, aí não, né? Mas se você é solteiro, claro que existe, eu tenho vários amigos. Ah, Lorena, mas o homem sempre olha a mulher. Não, eu conheço várias pessoas que são meus irmãos em Cristo e que me tratam como irmãs.
entendeu? E lá naquele processo de amizade que você tem com alguém, de honra mútua com alguém, vai que no processo vocês se olham diferente e dizem, cara, faz sentido isso aqui. Mas esse peso excessivo que a gente dá antes de conhecer na fase de conhecer uma pessoa, na fase da amizade, esse peso desnecessário que a gente traz, acaba criando muita tensão emocional para um negócio que pode ser leve. E só os crentes têm isso. Ai, vão me ver com uma pessoa. Gente, que mundo você vive? Entendeu? Então, as pessoas dentro da igreja nem chegam a se conhecer, porque elas criam tanta... Tipo assim, é tão over na cabeça deles o que está acontecendo, que é nada, que nem chega a acontecer. Então, as pessoas ficam isoladas, assim. Mesmo estando dentro do mesmo ambiente, elas ficam isoladas pelo medo da aproximação. Outra coisa, não fazer. Não seja uma mulher desleixada com a sua aparência. Ah, Lorena, mas a pura vaidade. Esquece esse negócio. Ah, Lorena, mas o cara tem que olhar o meu coração e não sei o quê. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus não é o seu marido. Entendeu? Deus. O seu marido vai olhar para sua aparência. Entendeu? O seu marido vai olhar para sua aparência. E você pode ser a pessoa mais legal, mais inteligente, mais maravilhosa, mais espiritual, pode ser um anjo com uma auréola na cabeça. Se ele... Posso usar o português claro aqui? Rasga. Ok, então tá. Depois tu te responsabiliza pelos haters. Não, a verdade tem que ser a verdade. Se ele não se conectar com a sua aparência, ele não vai saber que você é legal, ele não vai saber que você é espiritual, porque ele nem vai falar com você, nem vai te ver. Então, a aparência, quando a Bíblia fala que Deus não olha a aparência, não é que não está falando, é que você não deve escolher alguém para se casar. Mas o primeiro momento é a atração física. Você vai olhar e vai dizer, gostei. E não existe ninguém feio, gente. Na verdade, a beleza, num conceito de Platão, o conceito filosófico da beleza é ordem, harmonia, virtude. E tem também o pilar da surpresa. Então, ordem e harmonia é algo que você constrói. Se você chega e olha para uma parede, tem um baita furo naquela parede, algo está fora de ordem. E na sua mente, aquilo vai ser interpretado como falta de beleza. Ou seja, não é que você é feia. Não é que eu sou feia. Nós precisamos ordenar as coisas. E a ordem custa caro. Ó, a minha mãe é super organizada. Para manter a casa bonita, ela passa o dia inteiro consolidando aquilo. Então, ordem dá trabalho. A mulher... Aí, o que acontece? A mulher joga uma desculpa, que é o quê? O desleixo dela. Tipo, porque é preguiça. Porque ordem custa caro. Entendeu? Varrer casa. Tipo, tudo isso tem um custo operacional, entendeu? Eu fui para um treinamento esses dias de vendas. E aí o cara falou que ele não sai na rua despreparado. Ele não sai desarrumado. Ele sabe que ele pode encontrar um cara na esquina em qualquer outro lugar, né, fora do lugar que ele mora. Pode fechar um contrato com ele e o cara vai julgar ele pela aparência. Claro. Então, assim, você que tá frustrada, por exemplo, às vezes você até para de se arrumar porque você pensa o seguinte: ninguém vai me olhar. Só que no dia que você sai desarrumada, possa ser que um cara olhe pra você e ele não desperte o interesse nele porque você não saiu preparado. Então, que ela não deve fazer, né? Não deve se desleixar com sua aparência, né? Não, isso não é só para conseguir uma pessoa, né? É por entender que um dos propósitos de Deus ao criar a mulher é que ela seja uma representação da beleza de Deus na Terra. Então, a mulher carrega isso como propósito. Quando a Bíblia diz que Adão viu Eva, ele disse, e Deus viu que aquilo era muito bom, né? E a criação do homem é a principal expressão da beleza de Deus. Então, nós precisamos honrar isso, sem ser escravos da estética, óbvio, mas entendendo que existe um Deus que foi muito estético ao criar o mundo. E se nós queremos ser a imagem e semelhança desse Deus, nós também devemos nos preocupar com a estética. Se você cometer esses erros,
você tá diminuindo a chance de você encontrar esse cara e você tá aí falando, Deus, por que eu não aparece nenhum na minha vida? Sim. Outra coisa, a mulher não se expõe, não aparece em nenhum lugar, fica dentro de casa e acha que vai aparecer um cara batendo na porta dela falando, ó, eu cheguei, eu sou o homem que Deus mandou, tô em um cavalo branco aqui, desce que a gente vai casar. Não é dessa forma. Sem dúvida, gente. Eu acho que uma coisa que ela não deve fazer também é ser uma ilha, né? Não pode ser uma ilha no contexto social. Eu costumo dizer que a forma de Deus responder às nossas orações é através de conexões, né? Quando a gente fala de Davi, por exemplo, Deus chamou Davi para ser rei, correto? Uhum. Davi foi pastor de ovelha, certo? Sim. E aí o que aconteceu? Jonatas foi preparado para ser rei por Saul. Jonatas passou a vida inteira, imagina, o que é um treinamento de ser um rei, né? Passou a vida inteira. Pai, posso jogar bola? Não, você vai ser o futuro rei de Israel. Não, tipo assim, ele viveu a vida inteira sendo preparado para suceder o pai num reinado. Deus vai lá e muda os planos. Deus muda os planos e diz agora, Davi, você vai ser o rei. E Jonatas podia pensar, poxa, Deus está de brincadeira comigo, né? Como Deus vai... Para que eu fui todos esses anos treinado para ser um rei, se na hora de chegar a minha vez, tipo, justo na minha vez, na hora de chegar a minha vez, para tudo que agora quem vai ser o rei é Davi. Aí que foi que Jonatas entendeu. Jonatas entendeu que a aliança dele com Davi dava sentido para todo o treinamento que ele teve como rei. E a Bíblia fala que tem um determinado momento que Jonatas dá o seu cinto, dá sua indumentária para Davi, né? Dá todo a sua capa, dá todo a sua indumentária, que representava na época a posição da pessoa. Então Jonatas entregou a vida dele de treinamento inteira para servir Davi no plano de Deus para o reinado de Davi. Então Deus, ele conecta as pessoas. Então, por exemplo, Deus vai te conectar com pessoas incríveis, certo? E não vai escolher a pessoa com quem você vai se casar, mas é bênção de Deus de conectar as pessoas. E dentro dessas conexões, a gente vai escolher a pessoa com a qual a gente vai se casar. Então, Deus, o que eu acredito? Eu não acredito que Deus envie a pessoa, sabe, diga, eu vou escolher essa pessoa para você se casar. Mas eu acredito que Deus conecta a gente com boas pessoas. Eu acredito que Deus conecta a gente a propósitos importantes. Isso inclui o casamento. Entende? Então, você precisa estar ligada na arquitetura social que Deus está te apresentando. Você precisa ser uma pessoa capaz de reconhecer as mesas que você senta, as mesas que você não senta. Você precisa ser uma pessoa capaz de reconhecer que as pessoas que se conectam com você são um espelhamento de quem você é. E nesse sentido, o seu preparo individual vai te conectar a novas pessoas. E o seu despreparo também vai te conectar a pessoas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está em uma frequência, não vai conectar com uma pessoa que está. Entendeu? Então, não faz sentido você dizer, eu quero me casar com a pessoa X, Y, ter uma conversa interessante, mas quando você abre a boca, meu Deus, Deus tem misericórdia, porque não lê, não passa o dia inteiro rolando feed no Instagram, uma pessoa que não se edifica em nada, como que vai conectar? Você está entendendo? Então, esse preparo individual, esse desenvolvimento pessoal, faz sentido para os relacionamentos fazerem sentido. Entende? Então, o que acontece com muitas pessoas? Elas não entendem essa engenharia social, elas não entendem como que as pessoas se conectam, por que as pessoas se conectam, sabe? Lorena, mas eu já ouvi dizer que os opostos se atraem. Eu tenho propriedade para dizer que, em alguns aspectos, homem e mulheres são complementares. Ou seja, é óbvio que você vai olhar para um homem e vai dizer assim, nossa, ele é o oposto de mim. Você é X, ele é Y. Então, essa complementaridade dos relacionamentos, ela faz sentido, ok? Porque, não sei quem já teve alguma... Você vai estudar RH, por exemplo, recursos humanos, você vai dizer, por onde eu formo uma equipe? Você tem que formar uma equipe de pessoas diferentes, porque quanto mais perspectivas diferentes, habilidades diferentes, vocações diferentes você tem, mais potencial você tem naquela equipe.
E o casamento é uma equipe. Então, você precisa procurar alguém oposto. Se você é mulher e, obviamente, tem uma sensibilidade maior, o homem tem uma praticidade maior para tomar decisões. A gente, como fica no mundo de sentimento, a gente fica empacada nas decisões. Os homens, como não têm essa quantidade, essa tempestade emocional que nós temos, eles tomam decisões mais rápidas. Mas nós podemos entregar a nossa intuição feminina para um homem tomar uma boa decisão. Você consegue entender que é complementar o negócio? Então, você precisa compreender o seu papel como mulher, a sua potencialidade como mulher, mas precisa entender também que isso vai se complementar com o homem. Então, mas eles vão estar em níveis de consciência parecidos, mesmo que em papéis diferentes. Conseguem compreender? Eu não sei se eu estou sendo clara Sim, com sim. isso, mas são níveis de consciência. Então, o que você precisa buscar na sua vida ao se edificar pessoalmente, o que você precisa buscar na sua vida ao se desenvolver pessoalmente, é expandir o nível de consciência que vai ser equivalente com uma pessoa, né? E isso vai gerar essa conexão. Então, o que a mulher não deve fazer, ela não deve achar que aquilo vai cair de paraquedas na vida dela, ela não deve achar que as coisas vão ser um acidente, ela tem que acreditar que Deus está gerando conexões, mas essas conexões, elas são um espelhamento de quem nós somos. Então, não é que Deus vai me entregar uma pessoa, ele vai me apresentar circunstâncias onde eu vou, de acordo com o meu nível de consciência, eu vou acessar ou eu não vou conseguir acessar. Eu costumo falar, formiga anda com formiga. Para de querer atrair um homem de valor se você não se tornou primeiro uma mulher de valor. Você se torna essa mulher de valor para que você atraia esse homem de valor e esse homem de caráter. Se você não se tornar essa mulher primeiro, pode ter certeza, esse cara não vai se sentir atraído por você. A Bíblia fala, eu uso sempre um exemplo da Bíblia quando falo de Isabel e Maria, que elas estavam gerando Jesus e João Batista, né? O fruto do ventre delas tinha um propósito em comum. E a Bíblia fala que quando elas se encontravam, o bebê mexia, né? Os bebês mexiam. Então, quando você é alguém espiritual e você se conecta com alguém que também está gerando algo em Deus, você tem sensações, né? Os bebês mexem, entendeu? Então, você tem aquele testemunho interior de que você se conectou com uma pessoa que também carrega o mesmo que você carrega. Mesmo que vocês sejam diferentes, mesmo que os propósitos sejam diferentes, mas vocês carregam uma frequência, né? Vocês carregam frutos, né? Estão gerando algo que faz sentido, né, para o reino de Deus. Então, eu acho que seja isso, né? A gente tem muita coisa para falar. Eu acho que ali passaria aqui o dia inteiro. Eu sou uma pessoa que sou muito falante, né? Então, assim, posso passar a vida inteira aqui, mas eu acredito que a gente falou muita coisa e que você precisa processar isso. Acho que parte do alimento que faz sentido para nós é aquilo que a gente consegue digerir. Eu quero deixar uma palavra para vocês, né? Que vocês aprendam a conviver com o anseio de ter algo precioso que é uma família, mas que vocês não permitam com que esse anseio domine e paralise vocês para viver aquilo que Deus tem hoje para a vida de vocês. É maravilhoso sonhar, é incrível você criar expectativas, mas a grande verdade é que existe um perigo em sonhar, existe um perigo em ter um anseio por algo. Muitas vezes nós desistimos porque carregar um anseio não é fácil. Carregar um anseio é desafiador. Carregar um anseio é desafiador. Sonhar com algo grande é desafiador. Porque é mais fácil para nós, porque lembra que o seu maior desejo também é a sua maior frustração. Então, desejar algo é carregar o risco de ser frustrado. E amar é isso. Desejar um casamento é bancar o fato de que isso pode não acontecer com você. Eu falo para mulheres e a coisa que eu mais falo para elas é: Deus não é responsável se você não se casar. Ok? Então, o casamento é uma conquista, encontrar uma pessoa é fruto de um processo de preparo, e Deus não prometeu que todo mundo vai ter um marido, todo mundo vai ter uma esposa.
Deus, ele traz favor sobre as nossas construções. Deus favorece a terra. Quando a Bíblia fala que Deus entregou a terra para o povo de Israel, ela diz que a terra era boa e rica. A terra, o que é terra? É um lugar onde a gente lança sementes. Ok? Então, se você está disposta a lançar sementes de escolhas, entenda semente como escolhas. Se você está disposta a semear escolhas, saiba que as suas escolhas são coroadas pelo favor de Deus. Pode ter certeza que vai ter algum outro episódio. Tá? Foi muito bom, muito bom. Obrigado pelo seu tempo. Até a próxima. Até a próxima.